Projeto de lei que regulamenta as criptomoedas no Brasil é aprovado. Ontem à noite, na Câmara dos Deputados, em Brasília, foi aprovado o projeto de lei 4.401 de 2021. Esse projeto de lei visa coibir crimes de estelionato e lavagem de dinheiro relacionados à transação de ativo virtual. Veja bem, esse projeto de lei ele foi criado pelo deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, e isso ainda em 2015. Mas, como algumas coisas são morosas no Brasil, principalmente essas coisas envolvidas pelas mãos dos nossos administradores, dos nossos políticos, esse projeto ficou engavetado durante bastante tempo, depois finalmente foi encaminhado ao Senado, foi votado pelo Senado em abril deste ano e foi aprovado, mas depois de muitas mudanças feitas no projeto de lei pelo Senado. Até porque o projeto originário é de 2015, né, que seria o projeto 2303, e de lá para cá muita coisa mudou nesse setor de criptomoedas. Então, é normal até que ele passasse por inúmeras mudanças quando chegou a votação no Senado em abril deste ano. E aí o projeto foi encaminhado de volta para a Câmara dos Deputados, que finalmente votou esse projeto ontem e aprovou o projeto acatando quase que todas as mudanças que o Senado havia feito. O projeto na Câmara dos Deputados teve como relator o deputado Expedito Neto, do PSD de Rondônia. Pois bem, então agora já é lei? Não, não é lei ainda. Agora esse projeto de lei segue para a mesa do presidente Jair Bolsonaro para que ele faça a sanção do projeto, que seria a aprovação do projeto, ou veto, que seria a reprovação do projeto. O presidente Jair Bolsonaro tem aí pouco mais de um mês na presidência, então acredito que já nos próximos dias ele deve dar o seu voto em relação à aprovação ou não desse projeto. De acordo com o texto do projeto de lei, serão considerados prestadores de serviços de ativos virtuais as pessoas jurídicas que executam serviços como troca, em nome de terceiros, de moedas virtuais por moeda nacional ou estrangeira, troca entre um ou mais ativos virtuais, transferências deles, custódia ou administração, mesmo que de instrumentos de controle, e participação em serviços financeiros e prestação de serviços relacionados à oferta por um emissor ou venda de ativos virtuais. Pois bem, fica claro dessa forma que essa regulamentação ela vale para as corretoras, para as exchanges. Daqui para frente não pode uma corretora multinacional daqui para frente, desde que sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? O projeto de lei que vire realmente lei. Daqui para frente não pode essa empresa multinacional chegar aqui, comercializar criptomoedas sem ter nenhum tipo de fiscalização por parte do Estado. Isso quer dizer que, aprovado esse projeto, virado lei realmente, essas empresas terão que ter o seu registro aqui no Brasil. Então, uma empresa multinacional sediada nos Estados Unidos, sediada na China, no Japão, na Índia, para ela comercializar criptomoedas aqui no Brasil, ela vai ter que ter um registro aqui no Brasil também.
E, além do registro, ela precisa ter uma representação aqui. Ou seja, qualquer problema que o cliente tenha com a empresa, esse cliente tem que ter um respaldo de um escritório da empresa aqui no Brasil. Então, isso já está no projeto de lei, já está aprovado e muito provavelmente deve ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro nos próximos dias. Uma novidade nesse projeto de lei aprovado pela Câmara em relação ao que foi aprovado pelo Senado em abril é que uma novidade no texto substitutivo do Senado é a permissão para órgãos e entidades da administração pública manterem contas nessas empresas e realizarem operações com ativos virtuais e derivados conforme regulamento do Poder Executivo. Ou seja, de repente, prefeituras, governos podem perfeitamente, a partir da aprovação desse projeto, ter também as suas contas dentro de corretoras de criptomoedas e fazerem as suas negociações ali. O órgão que fiscalizará tudo isso, né, que será incumbido de fiscalizar, de acompanhar esse setor de criptomoedas, deve ser o Banco Central. No projeto de lei não está escrito isso, mas tudo indica que será sim o Banco Central. E cabe a esse órgão regulador estabelecer condições e prazos não inferiores a 6 meses para adequação às regras do projeto de lei por parte das prestadoras de serviços e ativos virtuais que estiverem em atividade. Entre as atribuições do órgão regulador estão autorizar o funcionamento, a transferência de controle e outras movimentações acionárias da prestadora de serviços de ativos virtuais. Estabelecer condições para o exercício de cargos em órgãos estatutários e contratuais em prestadora de serviços de ativos virtuais. Supervisionar essas prestadoras, cancelar de ofício ou a pedido as autorizações e fixar as hipóteses em que as atividades serão incluídas no mercado de câmbio ou deverão se submeter à regulamentação de capitais brasileiros no exterior e capitais estrangeiros no país. Então veja bem, o Banco Central irá fiscalizar tudo isso. Aprovado o projeto de lei pelo presidente Jair Bolsonaro, esse projeto de lei tem que ter pelo menos 180 dias para que as empresas consigam se adequar a essa nova lei. Então, o Banco Central ele tem até a possibilidade de dar mais tempo para as empresas, mais tempo que os 180 dias. 180 dias são 6 meses, né? Mas menos que 180 dias, menos que 6 meses, o Banco Central não pode fazer isso. Penalidades, né? O texto do projeto de lei diz o seguinte: ele acrescenta no Código Penal um novo tipo penal de estelionato, atribuindo reclusão de 4 a 8 anos e multa para quem organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações envolvendo ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros com o fim de obter vantagem ilícita em projeto alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício árdeo ou qualquer outro meio fraudulento. Então, uma pessoa agora que cometer um crime com as criptomoedas, envolvendo pessoas num crime com criptomoedas, essa pessoa pode ser presa por 4 até 8 anos. Então, a partir da aprovação desse projeto de lei, a partir do momento que vire lei e que o Banco Central determine o tempo de adequação
para todos em relação a essa lei, passa a vigorar uma pena de 4 a 8 anos quem cometa crime no setor de criptomoedas. Na lei de lavagem de dinheiro, o texto inclui os crimes realizados por meio da utilização de ativo virtual entre aqueles com agravante de 1/3 a 2/3 a mais da pena de reclusão de 3 a 10 anos, quando praticados de forma reiterada. Bem, dizem que essa regulamentação tem como principal finalidade coibir os crimes de lavagem de dinheiro, né? E então faz todo sentido que tenha esse texto dando até uma pena maior para pessoas que lavem dinheiro utilizando ativos virtuais. Uma questão que é bastante delicada e que foi muito discutida na Câmara dos Deputados, no Senado, até mesmo por especialistas do setor de criptomoedas, deve-se à segregação de patrimônio. Tem aqui até uma explicação sobre isso, né? O ponto mais sensível e controverso do projeto envolvia a chamada segregação patrimonial. Trata-se de um dispositivo jurídico que estabelece uma barreira formal para que uma empresa não use o capital dos clientes para operações próprias. No caso das corretoras de criptomoedas, isso evitaria que elas usassem recursos de investidores para alavancar no mercado. A segregação de patrimônio, que havia sido aprovada no Senado, ficou fora do texto aprovado na Câmara. Ou seja, não teremos essa segregação patrimonial caso esse projeto de lei vire lei. E aí tem uma explicação para isso do próprio relator aqui, o Expedito Neto, né? Sou contra a segregação de patrimônio. Nós estaríamos criando outra categoria. Sei que não podemos comparar essas exchanges e corretoras com os bancos, mas os bancos convencionais hoje não têm segregação de patrimônio, afirma o deputado. Se você leva a segregação de patrimônio para dentro dos centros de investimentos, praticamente não consegue mais investir o dinheiro. Se eu aceitasse essa regra para os bancos convencionais, eu aceitaria para o mercado de moedas digitais. Mas impor isso ao mercado menor é não querer ver o desenvolvimento da tecnologia, justifica o deputado e relator Expedião, como é que é o nome dele? Tá aqui anotado, Expedito Neto, do PSD de Rondônia. Bem, é óbvio que quem gosta desse setor de criptomoedas fica muito com uma pulga atrás da orelha quando escuta falar em regulamentação. Mas eu já dei a minha opinião aqui, neste canal e em outros vídeos, que essa regulamentação ela vai ocorrer em todos os países do mundo, em menor ou maior grau. O que nós precisamos é, dentro de uma regulamentação, nós conseguimos defender as bases do setor de criptomoedas, né? Nós não podemos deixar que os bancos centrais acabem com o setor. O DNA do Bitcoin é não ter intermediários, é não ter uma regulamentação, não ter interferência de terceiros, sejam empresas privadas, sejam bancos. Mas nós sabemos que esse mundo ideal não existe, ele existe só na teoria. Na prática, o setor vai ter que chegar a acordos com bancos centrais do mundo todo para ver algum tipo de regulamentação. Neste momento aqui, essa segregação de patrimônio que não consta ainda na regulamentação, nesse projeto de lei que pode virar lei, ela será discutida ainda pelo Banco Central. Ou seja, antes de a lei ser realmente implementada, que tem aquele período de pelo menos 180 dias, ainda será discutida essa coisa da segregação patrimonial.
Até pelo que ocorreu recentemente com a FTX, ganha muita força essa coisa de você separar o dinheiro dos investidores com o demais dinheiro da instituição financeira, no caso aqui da exchange, né? Por outro lado, o deputado aqui, o relator, até ele fala que hoje os bancos tradicionais não têm essa segregação. Então, se não tem os bancos tradicionais, por que seria feita essa segregação às corretoras? E as multinacionais, a Binance, por exemplo, realmente não quer essa segregação. Quem defende essa segregação são as corretoras menores. Aqui no Brasil, as corretoras brasileiras têm batido muito nessa tecla da segregação. Então, essa discussão ainda vai longe. O que é importante nós destacarmos aqui é que pela primeira vez é aprovada no Brasil uma regulamentação do setor de criptomoedas. Desde que o presidente Jair Bolsonaro sancione esse projeto de lei e ele vire lei, daqui a pelo menos 6 meses, aí talvez um pouquinho mais, com certeza estaremos trabalhando no setor de criptomoedas dentro do Brasil, né, utilizando empresas aqui dentro do Brasil, com uma regulamentação mínima, que pode sim dar um pouco mais de segurança para o mercado, pode dar um pouco mais de segurança principalmente para investidores que são pessoas jurídicas, né? E nós, pessoas físicas, investidores também, entusiastas de criptomoeda, entusiastas do Bitcoin, temos que acompanhar e ver se isso vai nos ajudar em alguma coisa ou se vai nos atrapalhar. Se por acaso for nos atrapalhar, o Bitcoin está aí para a gente negociar criptomoedas de pessoa para pessoa. Esse é o DNA do Bitcoin. Nós conseguimos de alguma forma sempre fazer as nossas transações sem precisar dessas exchanges regulamentadas aqui no país. Agora vamos ver o que isso realmente vai trazer de consequência para o setor de criptomoedas. Falar nesse momento que isso daqui é bom para o setor ou falar que isso daqui é ruim para o setor dar opinião sem embasamento. Precisamos primeiro entender melhor como as coisas vão funcionar na prática. Está bem? O meu nome é Fábio de Lima, este canal é o Minimalista Cripto. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal ainda, por gentileza, se inscreva. Se você gostou do vídeo, além de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com amigos de vocês que gostam também de criptomoedas, que se interessam pelo setor de criptomoedas. Está bem? Obrigado pela atenção mais uma vez e até breve.